Consultório de Família chegando e eu muito feliz, satisfeita de estar na sua companhia. Hoje vamos falar sobre casamento, especialmente para você que está pensando em desistir do seu casamento. É um dos temas mais atuais, mais pedidos, é uma das questões que tem maior relevância hoje nas famílias. As crises nas famílias, especialmente o casamento em risco. E muita gente em dúvida, pensando o que fazer, o que será que eu posso fazer para melhorar, para mudar a condição do meu casamento? Será que tem alguma coisa que está ao meu alcance? Será que tem alguma coisa desse jogo dos relacionamentos, especialmente deste relacionamento em questão, o casamento, que eu preciso saber lidar? Você vai ficar com a gente hoje neste programa, antes de você decidir por qualquer iniciativa pelo fim do seu casamento. Para que você tenha mais ferramentas de como você pode lidar melhor com o desafio de permanecer. É um desafio porque exige de você, exige do outro. Nem sempre você vai conseguir ir muito além se o outro não cooperar, mas eu costumo dizer que a melhor coisa da vida é fazermos tudo o que está ao nosso alcance, para depois não sermos visitados pelo fantasma da culpa. Meu convidado de hoje, ele é terapeuta de família, tem trabalhado especialmente com os casais, já esteve com a gente em outros programas e tem sido muito especial recebê-lo a cada vez. Manassés Queiroz vai participar conosco direto de Brasília e vai ser um papo muito especial mais uma vez. Chega para cá, Manassés Queiroz, queremos receber você aqui com muito carinho mais uma vez, seja muito bem-vindo, tudo bem por aí? Tudo ótimo aqui em Brasília, tudo certo, tudo bem. Muito prazer, Darlete. É uma alegria muito grande sempre estar com você aqui. Estou muito contente. Muito bem, então já te chamo de volta daqui a pouquinho, querendo saber, antes de pensar em desistir de um casamento, o que devemos levar em consideração? Você já volta comigo para responder esta pergunta, tá bom? Até já! Ok. Antes disso, eu quero com você pensar em como nós podemos influenciar outras pessoas a conhecerem mais a respeito do reino de Deus. Como nós podemos usar de maneira prática aquilo que nós temos, da maneira como nós podemos levar a outras pessoas o conhecimento da Bíblia, por exemplo. Eu convido você a acompanhar comigo uma rápida menção a um projeto muito especial que a Novo Tempo está empreendendo e nós contamos com você. Pode rodar o VT. Eu tenho aqui comigo uma nota de R$10 e eu vim até o centro da cidade de São José dos Campos para saber o que dá para comprar com essa quantia de dinheiro. Será que dá para comprar muita coisa? Com R$10 hoje, o que você consegue comprar? Hoje em dia, acho que nem 2 ônibus você consegue pegar mais com R$10. Tomar um sorvetinho, comer um salgadinho, acho que uns 2 litros de leite dá, só isso. O poder de compra de R$10 é muito pouco. E picolé. Picolé porque hoje tá calor. Como você pôde perceber, o pessoal acha que atualmente não dá para fazer muita coisa com R$10. Mas aqui na Novo Tempo esse dinheiro é muito bem aproveitado. Com apenas R$10 nós conseguimos produzir e enviar 2 guias de estudo da Bíblia. Neste mês de março, a meta da Novo Tempo é arrecadar recursos financeiros suficientes para a produção de um novo guia de estudo da Bíblia. E sem a sua doação, não conseguiremos alcançar esse objetivo. Nossa meta é enviar 50 mil exemplares gratuitos do novo guia de estudo da Bíblia. Se cada Anjo da Esperança fizer uma doação extra hoje para a produção desse estudo, nós juntos conseguiremos alcançar mais esse objetivo. Com apenas R$10, 2 estudos serão impressos e enviados de forma gratuita. Você pode doar 5, 10 ou quantos reais quiser. O importante é participar e ajudar a Novo Tempo a produzir e enviar um novo guia de estudo da Bíblia. Faça sua doação extra hoje. Ligue agora no 0 operadora 12 21 27 30 30. Ainda precisamos da sua ajuda para alcançarmos nossa meta. Ajude a Novo Tempo a ensinar a Bíblia para uma família. Sua doação fará toda a diferença.
Sim, faz toda a diferença. Tem muita gente que ainda não conhece com profundidade a Bíblia Sagrada. Pelo contrário, tem muitas pessoas que desconfiam, pensam, será que esse texto é verdadeiramente um texto a se dar confiança? Será que isso tem a ver mesmo com a palavra de Deus? Como saber? Então, o novo guia de estudo bíblico que a Novo Tempo está preparando tem a ver com isso, levar as pessoas a considerarem o que é sagrado, o que está escrito. Você pode ser aquele que vai nos ajudar nesse novo empreendimento, nessa nova empreitada de ensino da Bíblia Sagrada, entrando em contato com a gente e nos apoiando, fazendo uma doação extra, caso você já seja um Anjo da Esperança, ou você que ainda não é um Anjo da Esperança, acredite, com R$10 você pode nos ajudar a enviar 2 guias de estudos bíblicos para 2 famílias. E o resultado disso, talvez só o céu saberá, só a eternidade vai revelar. Entre em contato com a gente, faça a sua doação, se inscreva agora como Anjo da Esperança. Pode ser agora também que você faça uma doação via Pix, simples assim. Você pode anotar aí a nossa chave, é anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Essa é a chave do Anjos da Esperança para você fazer a sua doação especial. A nossa equipe espera por você. E agora eu quero chamar de volta Manassés Queiroz, porque nós vamos falar agora exatamente sobre casamento, pensando em você que está enfrentando dificuldades aí no seu casamento. Durante o dia, muitas pessoas, especialmente estava dando uma olhadinha agora há pouco, quando fizemos o post, convidando as pessoas ali no Instagram para participar do programa, Manassés, já vimos algumas queixas, algumas questões que chegam para a gente, dizendo o meu casamento já acabou, outros dizendo o meu casamento está acabando. Uma das meninas falou, eu estou arrumando as minhas coisas para sair de casa. Enfim, muitas crises, muitas dificuldades. Por que tantos desencontros, Manassés? O que fazer antes de desistir de um casamento? O que você tem a nos dizer? Ok, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: casamento feliz, casamento que deu certo, não é um casamento que deu sorte, que ganhou na loteria. Não, nada disso. Casamento feliz, um casamento que deu certo, é um casamento que foi trabalhado, que foi construído, que foi edificado, que houve investimento, que houve envolvimento, que houve realmente aplicação do interesse, da vontade. Isso é o fator muito, muito importante. Esse é o fator principal. Agora, existem outros aspectos. É preciso desenvolver uma visão, uma percepção de causa e efeito. Causa e efeito. Só para você ter uma ideia, eu vou te perguntar, qual o problema do seu casamento? Aí você pode responder assim, é o desinteresse do meu marido, é a frieza da minha esposa, é a monotonia da relação, são os ciúmes, né, da minha esposa que eu não aguento mais, é a falta de comunicação, são as brigas, o nervosismo, o comportamento ríspido, as traições, a intolerância, a baixa afetividade. Estes são os problemas do meu casamento. E eu quero dizer para você que estes não são os problemas do seu casamento. E nenhum detalhe desse é o problema do seu casamento. Por quê? Porque tudo que eu falei aqui se refere a efeitos, entende? A resultados. Então, nós não podemos apenas cuidar dos resultados, porque isso é paliativo. Nós precisamos cuidar da causa, Você saneou a causa, você elaborou a causa, você ressignificou, dessensibilizou, você fez um trabalho terapêutico com esta causa, você muda o resultado, entende? Muda o resultado. Agora, aonde está essa causa? Essa causa está baseada em 5 necessidades emocionais básicas não supridas suficientemente na infância, o que geram sabotadores emocionais em 5 grandes grupos e que a gente tem aí toda a problemática conjugal em cima deste ponto, que daqui a pouco a gente vai falar, né, Darleide? Sim, Manassés, mas você sabe que enquanto te ouço, quando você fala das causas, ouço aqui quem está lá de casa neste momento dizendo assim, mas eu não consigo fazer isso.
Eu não consigo fazer esse processo de reconhecimento das origens, porque, afinal de contas, Manassés, é a esposa, é o marido que não tem nem conhecimento, nem condições necessárias para fazer essa visitação na história do indivíduo, porque ele está envolvido num sofrimento nesta causa de agora. O que você diz quando alguém vai dizer assim para você: eu não consigo, eu não sei por onde começar, eu não sei como ajudar o meu marido ou a minha esposa, principalmente porque ele não reconhece, principalmente porque ela não pede ajuda, principalmente porque acredita-se que não precisa fazer nenhuma busca terapêutica, buscar essa ajuda. Como é que você orienta nesses casos da negação do outro em reconhecer que, não sendo possível ele próprio fazer esse movimento, vai precisar recorrer a uma ajuda externa? Olha só, muita gente quer que o cônjuge mude para que o casamento seja salvo. Se o meu marido mudar, o meu casamento vai ser perfeito e a gente sai da crise, não é? Se a minha esposa mudar o jeito de me tratar e passar a me valorizar, a me validar, a me reconhecer, o meu casamento está salvo. Quem pensa desse jeito vai ficar o tempo todo pensando assim, o casamento vai acabar. Porque este não é o caminho. O caminho é de mim, né? De mim mesmo, do meu desenvolvimento pessoal, do meu crescimento pessoal para a relação. Então, este é o direcionamento. Então, eu preciso investir no meu desenvolvimento pessoal, no cuidado de mim mesmo, para que isso seja refletido de forma muito positiva na relação. Agora, para quem está assim olhando, ouvindo tudo isso e dizendo: meu Deus do céu, por onde eu começo? Olha só, no consultório nós temos instrumentos, né? E existe um instrumento que é um teste muito profundo. E por meio deste teste, a gente consegue reconhecer todos os sabotadores emocionais provenientes, são 18, provenientes de 5 necessidades emocionais básicas não atendidas na infância. Darleide, eu prometo uma coisa para o seu telespectador. Eu vou abrir gratuitamente, do meu consultório, o meu sistema, que é um sistema desenvolvido só para mim, só eu que tenho esse sistema, eu vou abrir para que o seu telespectador possa, então, entrar e fazer o teste, tá bom? Daqui a pouco a gente dá o caminho e vai conhecer, então, quais são os seus sabotadores emocionais. O que é um sabotador emocional? É uma hipersensibilidade. É uma sensibilidade muito grande que traz um sofrimento para o coração, tá certo? Por exemplo, uma esposa olha para a cara do marido, ele dá um sorriso e ela pensa assim: ele está sorrindo da minha cara, ele está aprontando alguma coisa, e ela sai nervosa. Se fosse uma outra esposa, poderia olhar para o marido dá um sorriso para ela, a mesma cena, e ela poderia dizer: olha como ele é lindo, olha como o sorriso dele é maravilhoso, esse homem me ama mesmo. Por que uma ficou irritada e se sentiu agredida, e com a mesma cena, se outra estivesse no lugar, estaria feliz com a demonstração carinhosa do marido? Acontece que a primeira, ela tem uma sensibilidade de abandono afetivo. Ela tem uma ferida de abandono muito profunda. E esta ferida de abandono vai trazer para ela uma série de reações, né? Uma série de reações. E essas reações são profundas e elas agem contra a relação de uma maneira dramática. Então, você perceba o seguinte: de um lado, um cônjuge tem os seus sabotadores, do outro lado, o outro cônjuge também tem. E muitas vezes, esses sabotadores, eles se chocam e causam um tumulto seríssimo na relação. Compreende? Perfeitamente, Manassés. Excelente essa abordagem, que faz com que a gente reconsidere, inclusive, posicionamentos, falas, pensamentos, as atitudes. Hoje, uma mãe me dizia assim: Darleide, eu deixei de trabalhar para cuidar dos meus filhos. Agora eles têm um 12, outro 13 para 14 anos, e eles me perguntaram assim: mamãe, por que você não trabalha? Por que você não volta a estudar?
Sabe o que a mãe entende? Que os filhos estavam sendo ingratos ao não reconhecer o que ela fez, tendo parado de ir trabalhar quando eles eram pequenos para cuidar deles. Mas veja, é uma mulher que parou a faculdade há 10 anos, quando eles ainda eram pequenininhos. É uma mulher que tem algumas marcas, algumas perdas. Outra mãe poderia pensar, que lindo, os meus filhos estão me estimulando a voltar a estudar. Os meus filhos estão me estimulando a voltar ao ambiente de trabalho que eu parei lá atrás para cuidar deles. Mas, na cabeça dela, por algum sabotador da experiência pessoal dela, ela entende que a fala dos meninos foi ingratidão. Veja, meninos de 12, 13 para 14 anos são ingratos de não dizer: mamãe, muito obrigada pelo tempo que a senhora ficou cuidando de mim. Isso é pedir, quem sabe, além de meninos que estão agora vendo a sua mãe triste e apenas dizendo: mamãe, por que você não volta? Por que você não vai estudar? Por que você não vai trabalhar agora que nós somos grandes? Outra poderia se colocar nesse lugar em que você diz, de alguém que tem uma visão diferente porque sente diferente. Então, muito interessante a sua abordagem, justamente porque isso é uma realidade. Como a gente escuta, como a gente enxerga, como a gente percebe a atuação, como a gente percebe o mundo, né, Manassés? Sim, sabe qual sabotador é esse? É o sabotador do autossacrifício. O autossacrifício, ele vem por um condicionamento da infância de que este filho ou esta filha teria que fazer algo para os pais para ser digna do amor. Entende? Então, houve aqui um excessivo direcionamento para o outro e uma desatenção para consigo mesmo, né? Então, houve um treinamento desta criança em ficar sempre em segundo lugar. Agora, esta mulher casada com os filhos, ela entende que precisa sacrificar-se além da medida, desassistindo a ela mesma de forma completa. Só que este autossacrifício, que aparentemente é lindo, é muito bonito, é algo assim, é um altruísmo, etc., aparentemente, mas é um agente limitador, é um agente de sofrimento. Porque esta mãe, uma vez não reconhecida no sacrifício que ela faz, ela começa a apresentar a fatura, ela fica revoltada e ela fica se sentindo, sabe, no desamor, porque ela tem a ferida do desamor. Existe uma criança interna ferida na sua alma, que ela tem a ferida principal do desamor. Porque, olha só, dentro da ordem do amor, eu preciso amar primeiro a Deus, em primeiríssimo lugar, acima de toda e qualquer coisa. Em segundo lugar, eu devo amar a mim mesmo. E depois, eu devo amar ao meu próximo, assim como eu amo a mim mesmo. E se eu for condicionado a amar o meu próximo acima de mim mesmo, eu vou ficar em desordem. E aí, sabotadores como autossacrifício, a subjugação, a busca de aprovação estarão dentro deste domínio da orientação para o outro, mas a ferida aí é a ferida do desamor. Marido, se você tem uma esposa que faz o autossacrifício, ajude a sua esposa correspondendo com ela nas suas tarefas, não deixe ela se sacrificar, participe das atividades com ela, estimule essa esposa a não colocar-se em segundo lugar, mas a cuidar dela, entende? A desenvolver o plano dela de desenvolvimento pessoal, de cuidado pessoal, porque dessa forma você vai ajudar a sua esposa a ser amada, sem precisar entrar no autossacrifício, entende? Essa história de ser mãe é padecer no paraíso, e isso é lindo na poesia, mas é doentio e tem um altíssimo custo, e nós temos muitas mulheres aí morrendo de câncer, não é? Com crises de ansiedades e tendo graves dificuldades, inclusive na relação conjugal, por conta do autossacrifício. Muito bem, você que está chegando agora, nós estamos conversando com Manassés Queiroz, que é terapeuta de casais. Nós estamos, neste momento, citando especificamente algo que você precisa considerar
quais seriam os sabotadores da sua relação? Quais seriam os seus sabotadores? O que dificulta você mesmo de atuar melhor nesta relação? O que você está dizendo, o que você está fazendo, esconde alguma coisa daquilo que realmente você carrega dentro de si, de alguma ferida que está aberta? É preciso a gente parar e fazer perguntas importantes. Quanto eu estou contribuindo para solucionar desafios numa relação? Ou quanto estou contribuindo para a permanência destes desafios, ou melhor, destes conflitos, que muitas vezes são eles quem destroem uma relação. Você pode entrar em contato com a gente, falar com a gente, nós estamos no Facebook, estamos também no Instagram, e eu quero com você agora ler algumas mensagens que estão chegando para a gente. Porque, afinal de contas, quando o assunto é casamento, meus amigos, quando o assunto é casamento, muita gente quer falar, quer abrir o coração. Precisamos buscar aprendizado, conhecimento para atuar nas dificuldades, ter coragem, agir diferente, às vezes calar, outras vezes falar. Jesus é o exemplo, sua justiça em amor ecoa no eterno. É a Ecapúcio 5 que está participando com a gente pelo Instagram. A Francine diz, às vezes a gente vai tentando anos consertar, mas se dá conta de que ambos precisam querer. Não só a mulher ir se moldando e mudando para o casamento ir bem. Tem essa situação também. Daqui a pouquinho eu vou pontuar mais uma vez com Manassés, porque tem a ver com uma espécie de relacionamento sempre na base do altruísmo. Como se você precisasse se abandonar para que então pudesse haver a permanência dessa relação, o que não é saudável. Você não pode se abandonar, você não pode simplesmente anular a si mesmo para que mantenha-se uma relação. Isso não faz sentido. E é verdade que a outra pessoa muitas vezes não coopera. Mas nós precisamos nos manter sempre com aquele cuidado. Tenho feito tudo da melhor maneira? Tenho entendido exatamente esse terreno aqui para eu saber o que plantar para depois colher? Pois bem, a Eliane diz assim, graças a Deus tive um casamento tão feliz. Durou 24 anos, um casal de filhos, mas há 10 meses ele faleceu de Covid. Me deixou muitas saudades e ótimas lembranças. Eu o amarei para todo sempre. Meus sentimentos, Eliane. Que bom que você tem uma história bonita para contar nestes 24 anos de convivência com os 2 filhos, as memórias, o amor que ficou e essa esperança, essa expectativa do reencontro quando Jesus Cristo voltar. Um grande abraço para você, Eliane. A Ira diz assim, eu infelizmente já estou desistindo. É muita humilhação por causa de uma casa, já estou arrumando as minhas coisas para sair. O divórcio, dou entrada depois. Uau! Vamos ver mais aqui. Eu só cuidei de filhos e amei o marido muito. Fiz tudo para dar certo, tudo e mais um pouco. Graças a Deus, com os filhos deu certo, mas com o marido deu errado. Deu 0, diz a Dulce. Eu sinto muito, Dulce. A Lilian diz, sou casada há 36 anos. Meu casamento resistiu até hoje, porque sempre fui submissa. A última palavra é a dele. Lilian, beijo para você também, viu? Um beijo. Bom, nós vamos para o intervalo, é isso, produção? Nós vamos para o intervalo, retornamos logo a seguir, conversando mais com Manassés Queiroz. Por exemplo, eu quero ouvir do Manassés. A Lilian diz que o casamento dela só deu certo até hoje porque ela deixa que ele sempre dê a última palavra. Esse é o caminho? Essa submissão? Vamos conversar sobre um pouco mais e outras questões importantes sobre casamento. Antes de desistir, fica com a gente, presta atenção, Deus tem propósito na sua vida. É rapidinho o nosso intervalo, quer dizer, mais ou menos 4 minutinhos, mas a gente já volta com você. Consultório de volta e o tema hoje é casamento. Está pensando em desistir do seu? Por quê? Muito sofrimento? Eu sei, amiga, tem muitos casais aí sofrendo muito. Eu sei, meu amigo, que as coisas não são fáceis. Eu sei, porque muitas pessoas relatam das suas dores, das suas dificuldades. São muitas, é verdade. Mas nós somos cristãos. Nós temos a palavra de Deus a nosso favor, nós temos o Espírito de Deus, nós temos o assim diz o Senhor. E o que Ele diz para aquilo que nos é tão difícil, que nos parece impossível?
E eu não digo isto para que você enverede por aquele caminho de simplesmente dizer: ah, Deus vai cuidar. Entrega na mão de Deus. Você também precisa cooperar. A palavra de Deus nos chama para sermos cooperadores, para sermos inteligentes na prática das nossas relações, especialmente o casamento. Então, eu convido você a ficar comigo nessa segunda parte do consultório de família, juntamente com Manassés Queiroz, que eu já chamo de volta para cá, para continuar com a gente falando a respeito dos desafios do casamento e o que você precisa saber antes de desistir. Manassés, cadê você? Joga para cá. Manassés, antes de ir para o intervalo, lendo aqui alguns comentários, um deles me chamou a atenção. Uma moça que diz que seu casamento já dura 36 anos, porque ela entendeu um jeito de viver. Ela deixa sempre que o marido decida, ele tem a palavra final. Parece seguir o que a palavra de Deus diz sobre seguir o cabeça, né? Essa submissão, esse movimento de os dois se entenderem. É muito bom quando os dois se entendem, quando encontram ali uma fórmula de fazer as coisas acontecerem. Coisa que para outros pode sugerir submissão abusiva, anulação de si mesma. Mas acontece que a gente não tem receitas que se encaixem exatamente na personalidade, no modo de vida, na visão de mundo de cada um. É muito importante a gente considerar e respeitar aquilo que dá certo, né, que funciona, especialmente quando tem suporte bíblico para isso. O que você pensa? Ok, então, Aleide, eu vou analisar esse caso tecnicamente e vocês vão entender, você com o seu querido telespectador. Olha só, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, a palavra ali que a gente encontra no Novo Testamento, né, ali em Efésios, submissão é o potássio do grego. Essa palavra, ela propõe um relacionamento horizontal, ombro a ombro. Então, um relacionamento vertical, o marido em cima, mandando e subjugando a esposa que está embaixo, ou vice-versa, ou no sistema de disputa, tudo está dentro do padrão vertical. De acordo com a cosmovisão bíblica, esse não é o padrão adequado, e sim um casamento que está num plano horizontal, onde você faz a complementaridade. Esse é o primeiro ponto. Agora eu vou fazer uma análise técnica desse case que eu achei muito interessante. Olha só, possivelmente esta esposa, ela tenha aí uma ferida de abandono afetivo, ok? Então ela tem um domínio que é da desconexão e rejeição, ela tem uma sensibilidade muito grande na questão do abandono afetivo, possivelmente por ter percebido o abandono afetivo dos pais na infância. E isso motivou também a uma orientação para o outro dentro do contexto do desamor, uma outra ferida, a ferida do abandono e a ferida do desamor. O que vai fazer com que esta mulher se subjugue para que ela mantenha esta relação, entende? Ou seja, uma mulher fora da sua verdadeira posição. Ela está sob sacrifício, ela está se subjugando para não ser abandonada. Por detrás disso existe o medo que está segurando essa mulher nesta posição. Só que esta posição, ela não é funcional. Esse casamento não vai ser funcional desse jeito, mas na mentalidade dela, na visão dela, ela está fazendo aquilo que é correto para segurar o seu casamento. Só que do outro lado tem a realidade do marido. Este marido pode ter tido aí um domínio na área dos limites prejudicados, entende? E dentro dos limites prejudicados, ele pode ter o sabotador emocional, que é de merecimento, grandiosidade e arrogo, ok? O que vai dar uma pontinha aí de um certo narcisismo, tá certo? Então, ele vai se impor e tem uma questão cultural, machismo, que pode fazer parte de tudo isso. Então, ele vai se impor e vai naturalmente subjugar esta mulher. Esta esposa, né, uma vez namorada, ela se sentiu atraída por este homem forte, este homem determinado, que sabe o que quer, e ela com uma tendência à codependência emocional. Ela se sentiu atraída por ele, entrou no casamento,
se subjugou, não é? E agora ela se sente, o tempo passa, e ela se sente depreciada quando o interesse dele, a atenção dele começa a minguar, né? Por esta esposa. Exatamente porque ela não está bem colocada na relação. E o sabotador dele também o deixa fora da posição. Então você vê um casal disfuncional. Ele está fora da posição ideal para uma relação, que é horizontal, que ele se coloca na verticalidade, e ela está fora também, porque ela se coloca, por medo, ela se coloca abaixo dele. Então nós vemos aí um casal que poderia ter feito um movimento assertivo, seguindo de acordo com as suas intuições, os seus impulsos, os seus pensamentos, a sua cultura, e uma conjugalidade dessa tem assim, dia marcado para acabar, contagem regressiva, é uma bomba relógio. Em algum momento isso vai estourar, e aí vem o desencanto, essa esposa dizendo, eu fiz de tudo por ele, eu me entreguei, sabe, eu me sacrifiquei, e olha só o que ele faz por mim, entende? Então, daí a importância do cônjuge trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, desenvolver este autoconhecimento, para não ser vítima de si mesmo, entende? Então, essa esposa, ela está sendo vítima, na realidade, de si mesma. Enquanto ela não aprender a se posicionar, a se colocar, entender o papel dela e a verdadeira colocação dela, ela não vai conseguir viabilizar o casamento. Ela pode sair desse casamento, mas a tendência dela vai ser procurar um outro narcisista para ela se submeter, compreende? Então, assim, a história continua enquanto ela não for tratada. É claro que nós estamos falando de um casamento, este caso aqui, um casamento que já dura 36 anos e foi a fórmula que ela encontrou. O que está sendo dito é que, possivelmente, ela tenha se anulado. Possivelmente, ela tenha se aniquilado nessa relação para poder se estender este casamento até os 36, 40, 50, para o resto da vida, mas o que não significa que ela não carregue algum tipo de ferida, porque esse relato, ainda que brevemente, parece trazer um lamento. Meu casamento só persistiu porque eu deixei com que ele sempre desse a palavra final e eu não fosse ouvida. Porque não é possível imaginar que em 36 anos essa mulher nunca tenha tido o privilégio, a oportunidade de se exprimir e que alguma coisa fluísse de acordo com o que ela desejasse, mesmo assim contrariando alguma vontade dele. Ou seja, mesmo que você mantenha o casamento, ser disfuncional não significa acabou o casamento e assinou um divórcio. Ser disfuncional é você chegar ao fim da vida, olhar para tudo que você viveu e dizer, eu fui muito infeliz, não é? Manassés, traz para a gente alguns outros sabotadores que você considera daqueles mais importantes presentes num casamento e que, se nós cuidarmos bem, pode evitar divórcios, pode evitar a desistência de um relacionamento. Porque, Manassés, eu preciso lembrar a você e dizer para as pessoas que nos acompanham agora que nós não estamos aqui alienados da relação, muito pelo contrário, nós estamos aqui muito afinados com o que acontece ali do outro lado na vida de muita gente. Ou seja, nós não estamos aqui experimentando algum tipo de ilusão ao pensar que uma relação vai dar certo só pela boa vontade, pelo pensamento positivo. Nós estamos falando de um esforço, de usar algumas chaves para lidar com alguns casamentos difíceis e que muitas vezes vai ser necessário romper para que as pessoas sobrevivam. Nosso intuito aqui é fazer você pensar aí do outro lado, que ferramentas a mais eu posso usar, que entendimento eu posso ter para que eu inclusive possa me apropriar da bênção de manter o meu casamento de maneira saudável, de maneira inteira, íntegra como deve ser. Traz para a gente, Manassés. Ok, então eu vou falar rapidinho quais são os 5 sabotadores, grupos de sabotadores emocionais. O primeiro é o seguinte, toda criança precisa sentir-se conectada e aceita no ciclo familiar. Quando isso não acontece, vem o sabotador, que é um conjunto de crenças limitantes nesta área da desconexão e rejeição. E
dentro deste bloco da desconexão e rejeição, a gente vai ter privação emocional, a gente vai ter a percepção do abandono afetivo, a gente vai ter desconfiança e abuso, a gente vai ter o isolamento social, a gente vai ter aquela sensação de defectividade, de vergonha, de alguma coisa que está errado na gente, entende? Então, olha só, são 5 sabotadores emocionais só dentro desta desconexão e rejeição, que nós temos aqui uma ferida, a ferida do abandono. É isso que traz consequências muito sérias. Pensa num cônjuge ciumento, muito ciumento. Um cônjuge que não acredita num companheiro. Está sempre investigando, pesquisando, não acredita, não consegue acreditar. Não consegue se entregar totalmente na relação. Não consegue. Tem sempre aquela margem de segurança. A vida sexual não anda bem porque não há uma entrega completa. E aí existem muitas desvantagens, né? Sempre pressionando o cônjuge, sempre desconfiado e sempre armado. Essa pessoa tem insônia, essa pessoa não consegue relaxar, porque ela tem um sistema de defesa completamente armado, porque ela tem medo de ser abandonada em algum momento e não consegue relaxar. Olha como isso é grave, impacta de uma forma muito forte no casamento. O cônjuge, ele vai olhar ele vai receber essas reações e o que ele vai fazer? Ele vai reagir com ações de abandono, entende? Enquanto o remédio é o acolhimento, só para citar um exemplo, mas esse acolhimento é algo bem completo, bem profundo, não é só abraçar, não é só, sabe, se aproximar, é algo mais profundo. Bom, observe, em segundo lugar, toda criança precisa ser estimulada em sua autonomia e seu desempenho. Quando isso não acontece, a autonomia e o desempenho serão prejudicados. Então, sensação de fracasso, sensação de dependência, sensação de vulnerabilidade, sensação de dependência da família, tudo isso vem. Pensa, como exemplo, no marido, que ele faz um monte de coisas, tem um monte de projetos, mas ele não consegue sustentar a casa. Quem sustenta é a esposa mesmo, entende? E a esposa fica insegura, ela fica desesperada, ela fica apavorada, mas esse marido tem autonomia e desempenho prejudicados, ele precisa ser tratado disso, não é? O terceiro, são 5. Terceiro, toda criança precisa de limites realistas, bem estabelecidos, não é? E bem colocados pelos pais. Quando isso não acontece, a criança é criada muito solta, fazendo o que quer, fica com limites prejudicados. Então, vai aparecer grandiosidade e arrogo, que pode chegar ao narcisismo, vai aparecer autocontrole e autodisciplina insuficientes. Por exemplo, uma mulher que come, engorda e não consegue emagrecer, não consegue fazer uma dieta, não consegue fazer uma reeducação alimentar, porque ela tem um sabotador emocional nesta área. Ou também o alcoolismo, o uso de drogas, o uso da cafeína, o uso de qualquer substância que vai fazer com que esta pessoa ela esteja ali aprisionada por vícios, ok? Quarto lugar, toda criança precisa ser ouvida e atendida em suas necessidades particulares, emocionais. E ela precisa ter espaço para expressar as suas necessidades. Quando ela não tem esse espaço e ela é condicionada a dar primazia para o outro, o amor próprio fica prejudicado. Ela fica com a ferida do desamor, entende? Ela fica com esta ferida grave. Então ela vai se subjugar, ela vai partir para o autossacrifício, ela vai passar a vida buscando a aprovação das pessoas e ela vai sempre se frustrar, porque ela nunca vai receber suficientemente o que ela precisa. Então, dentro do casamento, você vai ver a esposa se subjugando, se submetendo, fora da colocação real dela, entende? Então, e finalmente, toda criança precisa de ser validada em sua espontaneidade, ela precisa ter alegria, expressar a sua alegria, e quando isso não acontece, há uma supervigilância
e inibição, que é uma ênfase exagerada ao comportamento. Sabe aquelas crianças lindinhas, bonitinhas, bem comportadinhas? Pois é, todo mundo acha lindo e maravilhoso, mas é uma criança que está perdendo espontaneidade. E na fase adulta, ela vai ter inibição emocional, padrões inflexíveis. Sabe aquela esposa que você não pode brincar com ela, que ela apela, fica nervosa? Você brinca com todo mundo, mas não pode brincar com o cônjuge, porque ele não gosta. Então, padrões inflexíveis, né? O casamento fica muito rígido, muita exigência, muita cobrança, é excessivo na organização, né? Entende? Um marido ou uma esposa no negativismo, uma postura punitiva, é greve de silêncio, é greve de sexo, é greve. Se o marido for desapontado pela esposa em algum detalhe, ele fica 3, 4, 5 dias sem falar com ela. Então, altamente punitivo, você entende? É uma ferida da inflexibilidade psicológica, ok? Então, olha só, aqui está o conjunto completo, e dentro desse conjunto a gente vai encontrar esses 18, um termo mais técnico, 18 esquemas internos desadaptativos, que popularmente nós estamos chamando aqui de sabotadores emocionais. E todas as respostas que você precisa para a sua vida emocional, para você entender o seu companheiro ou sua companheira, e o que você precisa fazer, está tudo dentro destas diretrizes, dentro dessas orientações. O que eu quero dizer com isso? Tem esperança, sim, para o seu casamento. Seu casamento está acabando? Você está desistindo do seu casamento? Você está desistindo de si mesma. Você está desistindo de si mesmo. Não faça isso. Primeiro, você precisa cuidar de si mesmo. Entende? Se conhecer, se reposicionar, porque aí você terá uma perspectiva completamente nova. E se mesmo assim não der tempo de salvar o casamento, mas pelo menos você se tornou uma pessoa bem maior, né, em sua estatura emocional e espiritual. Muito boa essa sua fala completa, mas especialmente essa última que traz esperança para pessoas que nesse momento nos escutam e pensam assim, não acredito, eu falhei, e aí vem trazer sobre si um volume muito grande de culpa, mas tudo o que você fez, todo o investimento que você empreendeu para o seu casamento permanecer não foi adiante, porque a gente precisa considerar, inclusive, um conselho bíblico, quando diz, no que depender de vós, tende paz para com todos. No que depender de você, mas nem sempre tudo é com você. Relacionamento conjugal não é só a base de altruísmo, precisa haver reciprocidade. Mas o que nós estamos pontuando especificamente é que você invista no conhecimento a respeito do que cerca uma relação. Manassés, enquanto você falava, e você pontuou um exemplo interessante, que é o da punição e do silêncio, por exemplo, entre as punições, as greves. Ontem uma mulher me dizia, que o seu marido ficou por 4 meses sem lhe dirigir a palavra. 4 meses dentro de casa e ela estava com um bebê recém-nascido. Imagina a condição de uma mulher lidar com a sua maternidade, um bebezinho no colo, um casamento aos pedaços e o marido punindo esta mulher num momento tão delicado por 4 meses em silêncio dentro de casa. Gente, eu volto a dizer, nós não estamos aqui fazendo de conta, fingindo que nós não conhecemos os dramas de um casamento ou de muitos casamentos. Nós sabemos que há muita relação abusiva, há muita codependência, há muitas situações em que um torna-se um tapete, um lixo para o outro simplesmente pisar ou chutar. Nós sabemos, o que estamos dizendo é que é preciso considerar o que está envolvido nisto tudo, para que você tenha pelo menos noção do que é essa realidade. Por que esse homem fica 4 meses sem falar com a sua esposa? Como é que esta mulher faz greve de silêncio com seu marido também, faz greve de sexo? Homens também que fazem guerra de sexo dentro de casa, ou melhor, fazem greve de sexo. O que será que está por trás desses ciúmes? O que está por trás dessa prática repetitiva de adultério? O que está por trás dos dramas familiares?
O que está por trás das questões que causam tantas dores? Isso para homens e para mulheres. Nós estamos falando de seres humanos que outrora foram crianças, trouxeram feridas que permaneceram abertas daquela infância, carências, não foram amadas, valorizadas, cuidadas, foram negligenciadas, se sentiram sozinhas, abandonadas, foram vítimas de abuso, de violência, de negligência afetiva mesmo, nunca ouviu eu te amo, eu te agradeço, obrigada filho, obrigada filha, papai ama você, mamãe ama você, boa noite filho, bom dia filho, bom dia filha. Como você é bonito, como você é bonita, como você está bem, como você faz bem, como você é inteligente, como você é bom, como você é especial, como nós amamos você. Não teve nada disso lá atrás. Cresceu, achou que estava pronto para casar, casou, muitas vezes em busca de uma resposta, em busca de um acolhimento, em busca de um carinho, em busca de uma palavra, em busca de alguém que pudesse dizer eu amo você, que lhe desse colo, que lhe desse abraço, que lhe desse beijo. Tanto faz, seja menina ou menino. O que não recebeu lá atrás vai acusar aqui adiante um vazio. E vai, de todas as maneiras, buscar instrumentos para preencher aquele vazio, buscar coisas, vícios, práticas que, em lugar de preencher a sua alma, lhe faz ainda mais derrotado. Isso é para homens e mulheres. Eu volto a dizer para que você não pense que isso é um recado para as mulheres, que as mulheres precisam dar tudo de si, que elas precisam morrer e se sacrificar e que os homens precisam ser entendidos, pobrezinhos, coitadinhos. Nós estamos falando de pessoas que precisam fazer um movimento em prol do seu casamento, em prol da sua família. Eu sei que tem aí do outro lado homens que muitas vezes, quando começa este programa, já saem do ambiente. Eu sei que muitas vezes, quando este programa começa, há homens que não querem ouvir. Até mesmo mulheres que já me escreveram dizendo para mim quantas vezes eu fugi do consultório. Não fuja. Aqui não é uma questão de colocar homens contra mulheres, mulheres contra homens. O ideal é que nós nos encontremos. E o lugar de partida é o autoconhecimento, sim, porque você pode ser o agente de mudança no seu casamento antes de o outro fazer algum movimento, o primeiro, já que você está envolvido tão diretamente, quer tanto fazer a diferença, faça a diferença você primeiro. Bom, vamos aqui ver alguns outros comentários. Manassés volta para cá com a gente, porque nós já estamos caminhando para o final do programa. Muito obrigada a você por estar com a gente aqui no programa de hoje. Muito bom ter a sua participação. Tenho aqui, peço oração pela minha família. Ultimamente não estamos nos entendendo. Meu filho mais velho não consegue trabalho há muito tempo, estamos com muitas dívidas, não consigo perdoar algumas pessoas e por algumas vezes não tenho vontade nem de orar. E aqui ela traz uma questão importante. As dívidas, as questões financeiras também são bastante prejudiciais para os relacionamentos, Manassés. E nós estamos envolvidos em questões financeiras dramáticas no mundo. A situação econômica do mundo não é favorável, tem sido cada vez mais difícil até mesmo colocar a comida na mesa. Mas as dívidas, o desemprego, um sentimento de fracasso, de não poder dar à família o que pensa ser o ideal, o mínimo muitas vezes. Que orientação você tem dado aos casais envolvidos em questões financeiras complicadas, Manassés? São pessoas com a ferida do desvalor, porque elas não foram validadas pelos pais em seu potencial, em sua capacidade, em seus dons, né? Em sua autonomia, em seu desempenho. Então elas têm uma ferida de desvalor muito grande. E quando você percebe que um filho seu não consegue se acertar, não consegue se definir, então você já está assim alerta, porque de alguma forma este filho está ferido com desvalor. Então o que você precisa fazer? Chamar a atenção dele, falar poucas e boas para ele, dizer que ele não vai dar certo na vida se ele não se virar e não correr atrás? Não, você tem que fazer o contrário, porque isso só aumenta a ferida deste filho. Você tem que
trabalhar na validação, e dizer, filho, eu acredito em você, você pode, você tem condições, você tem capacidade, você tem recursos próprios, eu estou aqui para te ajudar, vamos lá, você pode fazer um tal curso, você pode se preparar um pouco melhor, e vamos lá, e vamos orar a Deus, vamos clamar, e você vai conseguir. Então, esse tipo de motivação que serve para o filho, também serve para o marido desacertado, né, com essa ferida tremenda do desvalor, que se percebe na dependência, na incompetência, se percebe na vulnerabilidade, no fracasso. Então, são crenças que promovem sentimentos que limitam a pessoa. Ela não consegue dar um passo, ela se vê impedida de ser desenvolvida. Então, ela está no processo de sabotagem emocional. Então, não adianta esta mulher dizer um monte, poucas e boas, e falar horrores para este marido. O que ela precisa é validar este homem, mostrar para ele o que ele pode, os dons que ele tem, os talentos que ele tem, e ajudá-lo, e até mesmo ajudá-lo também a conseguir um tratamento para que ele possa se fortalecer nesses pontos e se liberar, e finalmente poder aplicar todo o seu desempenho, toda a sua performance, né, e toda a sua autonomia. A gente precisa fazer aqui, quem sabe, um programa e desenvolver uma corrente de oração para ver se há convencimento de alguns que são cabeça dura para aceitar fazer terapia, para aceitar ajuda do outro. Tem casamentos que estão destruídos e um dos cônjuges vai dizer assim: eu não vou buscar ajuda com ninguém. O que fulano tem para me ensinar? O que psicólogo tem para me ajudar? O que pastor tem para me orientar? Eu sei. Então, são pessoas que... Eu sei que Manassés vai dizer assim, esse aí tem uma ferida. Tem a ferida, né? A ferida que hoje resulta em arrogância. Eu não te ouvi, Manassés. Quando eu falo, eu não consigo te ouvir, porque até chegar aqui, mas eu já te devolvo a palavra, porque eu quero te perguntar o seguinte. Quando você está falando sobre crenças, né? Crença limitante, crença. De onde vêm as crenças? O que são estas crenças? Você está querendo dizer que o indivíduo não é isto? Que ele é outra pessoa que apenas está limitada por alguma coisa que ele acredita e que precisa ter essa crença desfeita? De onde vem? O que você chama tanto de crença limitante? Olha só, uma pessoa que pensa assim, ninguém me aceita, as pessoas, elas me traem, as pessoas, sabe, se aproximam de mim por interesse, depois elas me abandonam, elas me largam. Eu não consigo ter um amigo, sabe, que seja fiel a mim. Logo aparece e eu percebo algum interesse e some, nunca mais aparece, e etc. E esse sofrimento todo que tira a qualidade de vida da pessoa pode também afetar o relacionamento conjugal, as relações familiares. Isso vem da infância, do relacionamento com o pai, com a mãe. Quando a mãe fez promessas do tipo seguinte: filhinho, fica aqui em casa que a mamãe vai correr no supermercado, 5 minutinhos, eu pego o macarrão e volto para casa. Quando essa mãe chega no supermercado, encontra com a amiga e fica 1 hora conversando. Quando ela volta para casa, esse filho está apavorado e nunca mais ele vai acreditar nesta mãe se ela não cuidar de fazer a devida reparação. Esse filho, ele cresce com essa referência. Se isso não for reparado, ele cresce com essa referência. As mulheres mentem, as mulheres não são de confiança, as mulheres enganam a gente. E eu não confio na minha mulher, entende? Então, essas crenças que são limitantes. Por quê? Porque impedem o desenvolvimento, impedem uma experiência relacional mais profunda, inteira, completa e feliz. A pessoa, ela fica na beira do caminho, entende? E ela fica em sofrimento. E aí, cada sabotador emocional que eu estou citando aqui tem um nível de sensibilidade. Pode ter uma sensibilidade, de acordo com o teste que eu faço, 30, que é o nível máximo, mas pode ter 20, pode ter 15. 15 já é um nível bastante, que incomoda bastante. Ou pode ter um nível bem baixo. E Darleide, todos nós temos esses 18 sabotadores emocionais. Só que
muitos, pode ser que vários tenham uma influência, um grau de sensibilidade muito baixo. Mas aquele que tem um grau de sensibilidade mais alto será o responsável pelas nossas dores, pelas nossas lutas, pelos nossos desacertos, pelos nossos comportamentos disfuncionais, entende? Será responsável pelas discussões com o marido, será responsável pelas dores emocionais, entende? Então, Daleide, é muito importante, e querido telespectador, é muito importante que você entenda o seguinte: você quer a cura no seu casamento, então tem duas outras curas que precedem a cura do seu casamento. Primeiro, a cura da infância, e nós estamos falando sobre isso. E depois a cura da sua alma, para que finalmente você consiga ter a cura do seu casamento. A cura da infância, isso diz respeito a esse conteúdo todo de carências, de fragilidades, de medos, né, de iras, Muito de bom. acordo desta criança, entende? Manassés, nós finalizamos aqui e agora, porque a produção disse que nós esgotamos todo o tempo e nem percebemos antes. Muito obrigada. Você volta aqui porque eu quero saber mais sobre a cura da infância. Se quiser fazer o teste, é só entrar no meu Instagram, Manassés Queiroz, @ManassésQueiroz. Aí eu vou liberar o teste. Tchau, tchau. Tchau, tchau, queridos. Você aí de casa, muito obrigada pelo carinho. A gente se encontra na semana que vem aqui com mais um consultório de família. Oramos, pedimos que Deus abençoe a sua casa, o seu relacionamento, o seu casamento. Que Deus seja contigo. Tchau.